E o ministro Nunes Marques pede informações ao governo sobre medida provisória que transferiu competência sobre terras indígenas ao novo ministério. Vitor Moraes vem com a gente nessa edição do Fast News. Vitor, Nunes Marques, inclusive, é relator de uma ação sobre este tema. Conta mais pra gente. Boa tarde para você. Oi, Paula. Justamente, o ministro do STF, Nunes Marques, ele pediu informações aí para o governo federal sobre a medida provisória que transfere do Ministério da Justiça para o novo Ministério dos Povos Indígenas a competência para o reconhecimento, para a demarcação, para o uso exclusivo, para a defesa e também para a gestão das terras e dos territórios dos povos indígenas. Como você disse, Nunes Marques é o relator da ação do Progressistas, que contesta justamente essa MP que trata sobre o tema. A medida provisória que reestruturou a organização administrativa do Poder Executivo foi a primeira proposta editada pelo presidente Lula assim que ele tomou posse no dia 1º de janeiro. Ao Supremo, o Progressistas afirmou que a mudança prevista na medida provisória fere os princípios constitucionais, como o da isonomia, já que a competência para estabelecer os limites para os territórios indígenas foi para uma pasta que é responsável pela defesa dos interesses dos povos originários, sem que fossem considerados os de grupos diversos, como, por exemplo, os produtores rurais. Então, para a legenda, a atribuição deve permanecer com o Ministério da Justiça. Agora, a Advocacia Geral da União tem 5 dias para apresentar as informações. Paula. Valeu, Vitor. A gente volta com você na edição do Fast News deste sábado. Alexandre Borges já vem para cá comentar sobre esse assunto. Eu queria que você fizesse uma avaliação o seu panorama em relação a essa demarcação das terras indígenas. Ela realmente garante que não haja uma ocupação de terceiros ali naquele ambiente? Pois é uma questão muito complicada, porque esse é um governo que não tem esse respeito todo pela propriedade privada, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Então, existe uma preocupação válida em que haja essa troca para o Ministério dos povos originários, onde haja um privilégio da demarcação de terras indígenas em relação ao respeito da propriedade privada. É claro que também existe no Brasil muita invasão de terra indígena por grileiros, por pessoal que faz esse tipo de invasão, e são também denúncias muito importantes, mas esses são casos de polícia. A polícia deveria estar fazendo esse tipo de investigação. No caso do judiciário, quando você faz uma demarcação de terra, você está pegando uma terra que é de alguém, você tira a propriedade daquela pessoa e dá a outra, no caso, os índios. É preciso ter muito, muito cuidado antes de fazer isso. Em alguns casos extremos é possível que se faça, mas o desrespeito ao princípio pétreo constitucional de preservar a propriedade privada deveria ser revisto apenas em casos muito, muito raros e extremos, o que não é o ânimo desse novo governo.